Graça e paz, boa noite, você que está na sua casa nos acompanhando. Como você sabe, hoje é dia de cultuar ao nosso Deus. E que alegria nós temos essa rica oportunidade, querido. Ainda que nós não estejamos aqui reunidos, todos nós, como nós gostamos de estar, há uma rica oportunidade de semearmos a palavra e recebemos a palavra ainda nas nossas casas. Então eu quero te chamar e te lembrar, querido, que você pode compartilhar essa mensagem, você pode compartilhar esse culto com os seus amigos, pessoas que você tem orado, pessoas que você tem falado de Jesus. Encaminhe esse link, porque eu tenho certeza, querido, que durante o louvor, durante a palavra, todas elas vão ser animadas, vão ser motivadas, vão ser levantadas, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, ela entra nos nossos corações, trazendo transformação, trazendo vida onde há sequidão. Então confie nisso, confie na palavra, confie na unção do Espírito, porque assim como agora já começou aí na sua casa, você unido conosco no mesmo Espírito, no mesmo coração, nós já vamos ver a atmosfera do Senhor se manifestando. Assim será também nas casas onde você vai semear essa palavra. Amém? Eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei que tipo de notícia você ouviu, mas uma coisa eu sei, o Senhor nos deixou a palavra e ela é a nossa verdade, ela é a nossa bandeira, ela é a nossa rocha, e por isso nós estamos aqui nessa noite para celebrar, para entronizar a presença do Senhor e para declarar mais uma vez que nós amamos essa palavra, que nós vivemos segundo ela e que nós não abrimos mão dessa presença santa e poderosa, desse Espírito poderoso que nos consola, que nos levanta e que nos motiva todos os dias. Então, com essa atmosfera, com essa intenção no seu coração, eu quero te convidar na sua casa a, se você puder, ficar de pé, louvar o Senhor de todo o seu coração. É o seu culto ao Senhor, não faça de qualquer jeito, mas levante suas mãos, conecte o seu coração com aquele que te salvou, com o seu Redentor, querido. Aleluia! Nós amamos a palavra de Deus, vamos louvar, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Nós amamos a Tua palavra, Senhor, ela é vida para nós cremos nas Tuas promessas. Eu creio nas tuas promessas.
palavra nos garante, Pai, que em Ti a provisão, em Ti a cura, em Ti a satisfação. Você nos conduz em pastos verdejantes, Senhor. O Senhor me sustenta e eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Amor do Teu nome, e eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois Tua vara e o Teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos Teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice Você faz transbordar.
transporta, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Todos os dias da minha vida, ó Senhor, e eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Só pra você. Senhor, a tua palavra nos garante um banquete de amor, um banquete revelado pelo teu amor. E com os braços na fé eu acesso, eu pego a alegria, eu pego a cura, eu pego a provisão nos teus banquetes de amor. Eu saro, eu saro, eu saro.
só pra você. Oh, aleluia, aleluia. Como é bom viver só para você. Confiamos no teu amor, descansamos no teu amor, o teu perfeito amor que nos amou, nos envolveu, nos abraçou. Quanta segurança nós temos no teu amor, Pai. Te damos graças. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer a você que nos visita, se é a primeira vez que você está participando desse culto da Igreja Verbo da Vida Arujá, é um prazer, é um privilégio ter você conosco. E se é a primeira vez, coloque aí no chat, para que nós possamos dar as boas-vindas a você e dizer o quão bem-vindo você é de estar conosco essa noite. Amém? Querido, tem um texto que veio ao meu coração, Provérbios, no capítulo 3. Eu acredito que aquilo que nós vamos fazer agora, independente de você estar aqui presencialmente ou não, tem a ver com a nossa adoração. Provérbios no capítulo 3, o verso de número 5 diz assim, a partir do verso de número 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. O 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Glória a Deus, querido. E quando você compreende o que esses versículos está dizendo, no 5 ele diz confia, no 6 ele diz reconhece, no 9 ele diz honra. Você pode repetir assim comigo: confie, reconheça, honre. Querido, são conselhos de sabedoria, e ele está dizendo que quando você confia, você reconhece Ele em todas as áreas da sua vida, e uma vez que você fez isso, você honra, porque agora você confia e você sabe onde você está honrando, a quem você está honrando. E o versículo 10 deixa a garantia de que se encherão com fartura. Querido, cheio já é cheio, mas ele diz se enche com fartura. Isso quer dizer e mostra a mim e a você, de alguém que teve um entendimento do que é um Deus exagerado, um Deus abundante. E ele diz, não só vai se encher, mas vai se encher e ter fartura, não vai faltar. Pelo contrário, você vai provar do seu reservatório cheio. Amém? Querido, eu sei que pode parecer um tanto quanto utópico eu estar falando isso diante de um cenário como esse. Só que entre um cenário como esse e a palavra, eu fico com a palavra. Entre um outro cenário e a palavra, eu fico com a palavra, porque as opiniões mudam, os tempos mudam, as eras mudam, as pessoas mudam, mas a palavra não muda. E se ela diz isso, eu acredito, eu confio no que a palavra diz e eu fico com ela. Eu aconselho você a seguir essas orientações também. Fique com o que a palavra diz e não abra mão do que ela assegura aos seus filhos. Amém? Então eu sei que você está aparecendo aí para você na tela. Então se você deseja fazer agora o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso. Nós vamos cantar mais uma vez um louvor e você tem a oportunidade de fazer isso agora. Amém? Glória a Deus. Eu creio nas tuas promessas.
Aleluia. Glória a Deus, querido. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo privilégio e a oportunidade de reconhecer o teu senhorio. A tua palavra diz que quando confiamos e reconhecemos o teu senhorio em todas as áreas da nossa vida, o Senhor se encarrega de endireitar as veredas. O Senhor aplana o caminho. O Senhor alinha e dá segurança à nossa caminhada, à nossa jornada. Pai, eu te dou graças. Muito obrigado pelas sementes depositadas e pela colheita abundante na vida de cada um dos meus irmãos. Nós não temos falta de nada. De maneira sobrenatural provaremos da tua provisão, do teu braço forte, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Querido, eu peço a você que, por favor, não se distraia. Então, deixe aí tudo que possa roubar, tirar a sua atenção. Não perca aquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração. Eu gostaria de chamar aqui o Adriano. Glória a Deus. Eu acredito que a grande maioria conheça, mas para você que não conhece, o Adriano hoje é um membro fiel da nossa igreja, um dos nossos líderes, juntamente com a sua esposa, tem feito um excelente trabalho com os teens dessa igreja. Então, querido, abra o seu coração e receba da unção e da sabedoria que flui através da vida dele essa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, juntos como igreja, em um só corpo, em um só espírito, em um só propósito, para adorar, para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu acredito que o propósito de tudo isso que estamos fazendo neste momento não é manter a agenda da igreja, não é para preencher a quinta-feira, para você ficar sem nenhuma programação, porque eu creio que nós não estamos aqui apenas tocando músicas ou jogando palavras ao ar. Eu creio que a unção que está aqui neste lugar, ela não está limitada a este ambiente. A unção que está neste lugar invade a sua casa, invade a sua família, ela entra, aleluia, despedaçando todo o jugo, despedaçando, aleluia, todas as barreiras. Então, meu amado, fique atento, fique ligado, fique conectado, aleluia, fique em espírito, aleluia. Fique atento, não deixe nada te distrair, porque nesta noite a palavra de Deus vai te alcançar. Ainda que nós estejamos juntos, nós vemos nos evangelhos quando um homem chegou até Jesus e disse: olha, o meu empregado está lá em casa, padecendo, quase morrendo. E Jesus disse: tá bom, ok, eu vou lá curá-lo. Aquele homem prontamente disse: você não precisa ir até lá, apenas, aleluia, envie uma palavra, apenas diga algo e o meu servo ficará curado. Aleluia, Jesus disse: amém, seja assim conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, o empregado, o servo daquele homem ficou curado. Jesus não precisou estar ali, porque a palavra de Deus, ela não tem limites, ela não tem barreira. A palavra de Deus, ela, aleluia, ela voa livremente, ela alcança a sua vida nesta noite. Foi assim com aquela mulher também, que chegou diante de Jesus: Senhor, eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, a minha filha, ela está endemoniada. Jesus se compadeceu daquela mulher e disse: olha, agora mesmo a sua filha está liberta. E ele nem foi lá tocar nela, e nem foi lá ministrar sobre ela. Apenas a fé daquela mulher fez com que a unção na vida de Jesus, o poder na vida de Jesus, tocasse aquela criança, aquela filha dela. E aquela criança foi liberta. Então a unção que está neste lugar, ela está se movendo aqui, ela está alcançando a tua casa, ela está alcançando aonde existe enfermidade, ela está alcançando aonde existe escassez. A unção não está limitada, essa unção está te tocando, está te alcançando, está te abençoando, te fortalecendo, te levantando por dentro. É por isso que nós estamos aqui empolgados, animados, porque nós sabemos o poder que há na palavra de Deus, amém? Aleluia, então fique conosco nesta noite, porque vai ser algo tremendo, vai ser algo poderoso da parte de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite. Nós estamos, aleluia, nos conectando
aleluia, as verdades da Tua palavra, aquilo que a Tua palavra nos diz ao Teu respeito, que seja um tempo, Senhor, maravilhoso, onde a Tua palavra de fato encontre um lugar, um espaço no nosso coração, renovando as nossas mentes, para que possamos em nome de Jesus experimentar, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu declaro, aleluia, em nome de Jesus, a Tua palavra encontrando corações mansos e prontos para recebê-la. Eu declaro, aleluia, a Tua palavra, aleluia, como diz, aleluia, ela é viva, ela é eficaz, e ela irá produzir resultados na vida, na família, na casa dos meus irmãos. Aleluia, obrigado por cada um que pela primeira vez está ouvindo essa palavra. Ele será tocado, ele será alcançado, e a vida dele nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Não nos movemos na nossa sabedoria, não nos movemos no nosso conhecimento, nos movemos no poder de Deus. Aleluia, é o poder de Deus que irá destruir fortalezas, quebrar toda a força do mal. Aleluia, abençoar essas vidas em nome de Jesus, alcançar cada perdido, alcançar cada enfermo, alcançar cada família e transformar essas vidas. Obrigado pelo Teu poder, acompanhando, aleluia, a pregação, a ministração da Tua palavra nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo em João, no capítulo 17, a partir do versículo 14. João 17, 14. Diz assim: Eu lhes tenho transmitido a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu não sou do mundo. Aleluia! Você não é do mundo, eu não sou do mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Essa é a nossa realidade. E nós vemos aqui nesses versículos, dentro do contexto do que está acontecendo aqui. Se você voltar alguns capítulos, ali no capítulo 13, Jesus ele está junto aos seus discípulos, e nós vemos ele lavando os pés, ensinando ali, trazendo um ensino de humildade, de união. Logo depois ele revela, assentado à mesa junto com os discípulos, quem seria o traidor, que no caso era Judas. Ele também se dirige a Pedro falando: olha, vai acontecer tal coisa e você vai me negar. E no capítulo 14, ele começa a trazer outros ensinamentos, falando que ele iria ao Pai, mas ele iria para preparar um lugar. E ele também revela que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda nesse capítulo 14, ele diz, aleluia, algumas coisas sobre o Espírito Santo. Ele promete que o Espírito Santo viria, aleluia, seria o nosso consolador, o nosso advogado. E ele continua ensinando, ele está ali trazendo algumas verdades para os discípulos, porque ele está prestes a ser crucificado. Então, antes dele passar por aquele momento da cruz, ele faz questão de reunir ali com seus discípulos e trazer algumas instruções para eles. E ali no capítulo 15, ele fala que ele é a videira, né? O meu pai é agricultor e nós somos os ramos, as varas, né? E depois ele continua dizendo, no capítulo 15, sobre o ódio que o mundo teria para com os discípulos, para com a igreja, e no capítulo 16, nós já estamos chegando no capítulo 17, mas ainda no capítulo 16 ele continua falando a respeito desse ódio, que eles seriam perseguidos. E no final do capítulo 16, lá no versículo 33, ele diz assim, resumindo tudo que eu acabei de falar para vocês, ele diz para os discípulos: olha, todas essas coisas eu vos disse para que em mim vocês possam ter paz. Neste mundo vocês vão sofrer tribulações, vocês vão ter aflições, mas tende fé, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus estava ali trazendo instruções para que os discípulos se mantessem firmes, inabaláveis,
entendendo que eles iriam ter sim dificuldades, mas eram para eles se manter firme na palavra, naquilo que eles aprenderam através do ministério de Jesus, porque Jesus venceu o mundo e com certeza eles também iriam vencer. E logo depois de tudo isso que eu falei para vocês, dentro desse contexto, ele inicia uma oração. E ele começa a fazer uma oração de consagração ao Pai, e depois ele começa a orar para os discípulos. Eu acredito que os discípulos, quando perceberam que ele estava orando, eles ficaram ali naquela posição de reverenciando, aquele momento, e eu acredito que quando Jesus começou a orar, eles estavam ali de cabeça baixa, talvez, eu imaginando, e Jesus de repente, no meio da oração, fala isso que nós lemos no capítulo 14. Eu falei para ele, lhes transmiti a palavra, e o mundo os odiou, e eles estão lá, atentos à oração de Jesus, e de repente Jesus fala, porque eles não são do mundo. Eu imagino que isso soou meio estranho para os discípulos. Talvez alguém levantou a cabeça e ficou surpreso com aquela declaração. Como assim eu não sou do mundo? E Jesus talvez percebeu isso, a Bíblia não fala isso, sou eu imaginando, mas Jesus continuou dizendo, olha, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que o Senhor guarde eles do príncipe deste mundo, para que o Senhor livre eles do mal. E Jesus fez questão de repetir novamente, talvez pela surpresa dos discípulos, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Meus queridos, nós vemos que quase que de forma seguida, Jesus falou, eles não são do mundo, como eu também não sou. Depois ele repetiu, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu acredito que Jesus, ele queria deixar isso bem enfatizado, bem claro. Ei, vocês não são do mundo. Mas como assim não são do mundo? Como assim os discípulos não são deste mundo? Se a gente for pesquisar, por exemplo, a vida de Pedro, a gente vai ver que ele tem uma origem. João, Judas Iscariotes, por exemplo, o seu nome Iscariotes, faz menção de uma cidade, Quiriote, provavelmente era a origem dele. Então cada um desses discípulos, cada um desses homens, tinha uma origem neste mundo. E de repente Jesus Cristo fala algo que soou estranho, vocês não são do mundo, eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Sabe, se Jesus tivesse dito, eu não sou do mundo, talvez não soaria estranho, porque nós sabemos, e os discípulos também já estavam familiarizados com a ideia de que Jesus veio dos céus, ele veio do Pai, e veio ali cumprir um ministério, uma missão, e que ele estaria em breve voltando para o Pai. Então se Jesus Cristo tivesse dito, eu não sou do mundo, talvez não soaria estranho, mas Jesus Cristo disse, eles não são do mundo. E o negócio fica mais estranho ainda, naturalmente falando, quando lá no versículo 20, Jesus fala o seguinte, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da sua palavra, da pregação do Evangelho. Ou seja, Jesus Cristo colocou a gente também, Ele nos colocou também dentro desse contexto, da mesma forma que os discípulos não são do mundo, aqueles que virão após eles também não são do mundo. Ou seja, eu e você, não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esse sistema. Essa não é a nossa realidade. Veja que Jesus Cristo ele falou 2 vezes isso, então eu creio que ele queria deixar isso bem claro. Mas como assim nós não somos deste mundo? A palavra diz, em Colossenses 1:13, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou do domínio de Satanás e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você e eu, a igreja, todo aquele que nasceu de novo,
está inserido dentro deste contexto, dentro deste reino, dentro dessa nova realidade. É por isso que nós podemos sim declarar, assim como Jesus disse: eu não sou deste mundo, eu não pertenço a esse sistema, eu não tenho nada com esse sistema, eu pertenço a uma outra realidade, eu estou inserido no reino de Deus, porque eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Essa é a minha realidade. E em Colossenses ainda, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim, você está em casa, você pode estar acompanhando comigo, abrindo a sua Bíblia. Colossenses 1, 21 diz ainda: e vós, outros também, no passado, vocês eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que vocês praticavam. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte de Jesus, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dEle. Nós, antes, éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos para Deus, por causa da natureza que existia em nós, uma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele caiu lá no Éden. Essa era a nossa realidade, nós estávamos distantes de Deus, havia um muro de separação, aleluia, que bloqueava o nosso acesso a Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus por causa do pecado. Mas o versículo 21 está dizendo que nós éramos estranhos, aleluia, a nossa prática eram práticas más, porque essa era a nossa natureza. Se nós praticávamos o pecado, aleluia, era porque nós tínhamos essa natureza pecaminosa. Mas no versículo 22 diz que Ele, Jesus, nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com o Pai. E a palavra diz em Romanos 5:1, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje não existe mais este muro de separação. Hoje não existe mais, aleluia, esse distanciamento entre nós e Deus. Nós temos acesso à presença dEle. Ele tem acesso a nós. Conforme foi ministrado no domingo passado, o seu Espírito, aquele mesmo Espírito que Jesus prometeu, hoje habita dentro de nós, aleluia. Isso se deu por causa aleluia, desse novo nascimento, da justificação que aconteceu em nós. Nós estamos diante dele com uma posição correta, estamos diante dele como se o pecado nunca tivesse existido. Nós somos justos diante de Deus, não porque nós praticamos alguma coisa boa, mas por causa da obediência de Jesus. E é por isso que Ele nos abençoa, por causa da obediência de Jesus. É por isso que nós continuamos avançando, por causa da obediência de Jesus. Porque Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Essa é a nossa realidade hoje. Conforme nós lemos, nós éramos estranhos. Existia em nós uma natureza pecaminosa, era a própria natureza do diabo que governava as nossas vidas. Nós estávamos debaixo da influência do império das trevas. Aleluia, mas Jesus Cristo certa vez disse: olha, aí vem o príncipe deste mundo, aí vem o diabo, mas ele não tem nada em mim. E hoje nós podemos também dizer, amados, aleluia, aí vem o diabo com as suas mentiras, aí vem o diabo com as suas enfermidades, aí vem o diabo com as suas circunstâncias, aí vem o diabo com a sua escassez, mas ele não tem nada em mim. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, aleluia, o maligno não pode me tocar. Tudo isso porque nós fomos transportados do império das trevas. Não estamos mais debaixo da influência de Satanás. Hoje nós estamos debaixo da influência do reino de Deus. E são as leis desse reino que governam as nossas vidas. Glória a Deus. O diabo pode vir com as suas mentiras, mas ele não tem nada em mim.
As suas mentiras, o seu engano, aleluia, não vai conseguir me trapacear, trazer confusão na minha cabeça, porque eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele pode vir com as suas, aleluia, as enfermidades, mas em nome de Jesus eu tomo posse, eu agarro a promessa do Senhor, que diz que já aconteceu, a cura já me pertence. Então eu puxo desse reino espiritual e trago para dentro de mim, para a minha realidade neste mundo, a cura, a provisão, aquilo que eu preciso. É dessa forma que nós vivemos. E sabe, quando Jesus disse, eles não são deste mundo, também ele estava falando sobre uma identidade. O fato de você pertencer a um lugar, também nos fala de uma identidade. Por exemplo, nós temos o fundador desse ministério, o apóstolo Bud. Quando ele recebeu a direção de Deus de vir para cá, para o Brasil, ele se estabeleceu aqui, ele aprendeu a língua, ele aprendeu o português, ele começou a se acostumar com os costumes, com o que os brasileiros fazem, com a maneira que os brasileiros vivem. E dentro desse contexto ele começou a estabelecer aqui o ministério que hoje nós conhecemos. E tem vários vídeos dele pregando, ministrando no YouTube, você pode ver depois. Mas é interessante ver que mesmo ele estando aqui, ele falava muito bem o português, mas a gente percebia nele o sotaque. A gente percebia nele, eu não convivi com ele, mas apenas de vê-lo pregar, a gente percebia nele que ele tinha um jeito diferente. Talvez quem conviveu com ele podia ver que ele tinha comportamentos diferentes do brasileiro. Então, embora ele estivesse aqui, embora ele falasse o português, embora ele gostasse da comida daqui, aleluia, a maneira como ele falava, a maneira como a postura dele, a maneira como ele se comportava, denunciava ele. Ei, esse cara não é daqui, esse cara ele é americano, ele é gringo. Porque a origem dele era os Estados Unidos. Assim foi com Pedro. Você lembra quando Pedro negou a Jesus? As pessoas chegavam diante dele e diziam, olha, você estava com Jesus, você fazia parte do grupo deles. E é interessante que em Mateus 26, alguém chega diante dele, olha, não adianta falar que você não estava com ele, porque a tua fala te denuncia. Logo depois, em Atos, os discípulos em Antioquia, juntamente com os apóstolos, a igreja que estava ali sendo estabelecida, começou a ser chamada de cristãos, por causa da conduta, da maneira como eles andavam, da maneira como eles se portavam, aquilo que eles falavam, denunciava, esses caras aí não é diferente, eles são estranhos, olha o que eles falam, olha como eles se vestem, olha a maneira como eles se reúnem, e começaram a chamar eles de cristãos, porque eles pareciam com Cristo. Porque eles estavam, de fato, mostrando a realidade de quem eles eram. E não tem como, meu querido. Você pertence a uma outra realidade. A maneira como você fala é diferente, a maneira como você se comporta é diferente, a maneira como você se coloca diante das circunstâncias é diferente. Talvez o mundo está se colocando triste, desesperado, angustiado, mas você se coloca numa posição de vencedor. Talvez o mundo diante da enfermidade, diante da escassez fica com medo, mas você se coloca em fé. Essa é a sua posição. O mundo está cantando como será o amanhã, você está cantando de fé em fé eu vou. Aleluia, tudo que Deus falou vai acontecer, porque essa é a sua linguagem, essa é a maneira como você fala, essa é a maneira como você se posta diante das afrontas do inimigo. Você não fala como eles falam, você não se comporta como eles se comportam, porque a sua realidade é diferente, você não é deste mundo, a sua fala te denuncia, você é diferente, o seu comportamento é diferente. Sabe, em Mateus 6, se você quiser, você pode me acompanhar, Mateus 6, a partir do capítulo 31. Glória a Deus. Mateus 6, a partir do capítulo 31, diz assim: portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois os pagãos, aqueles que não estão dentro dessa realidade, eles se comportam desse jeito, eles que ficam buscando tudo isso,
Mas o vosso Pai celestial, Ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando, olha, não fique preocupado, pensando como que eu vou comer, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Porque quem age dessa maneira, quem ocupa sua mente com essas coisas, são os pagãos, são as pessoas que não conhecem essa verdade, são as pessoas que estão no mundo. E nós, como nós nos comportamos? Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Nós buscamos em primeiro lugar as coisas que faz parte dessa nossa nova realidade. Nós buscamos em primeiro lugar as coisas que são do alto. É lá que está o nosso pensamento, é lá que está o nosso coração, é lá que está o nosso tesouro. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Elas vão sendo acrescentadas, o arroz, o feijão, o mantimento, a cura, a provisão, a gasolina para o carro, o trabalho, tudo isso vai sendo acrescentado. Meu querido, você não depende do seu patrão, você não depende do seu salário, você não depende das circunstâncias deste mundo, aleluia, para você crescer, avançar, você depende de Deus, Ele é a sua fonte, Deus é a sua fonte, Ele é a minha fonte. Se eu fosse esperar pelas minhas forças, se eu fosse esperar pelas minhas habilidades, pelo meu conhecimento, pela influência que eu tenho no meio da sociedade, o que seria de mim? Mas a minha confiança, a minha esperança está em Deus. E os que esperam, os que confiam no Senhor, eles permanecem como os montes de Sião, eles jamais serão abalados. Aleluia. E talvez você, durante esses dias, tantas coisas têm bombardeado a sua mente, você tem pensado como as pessoas do mundo. E é interessante que Jesus diz, não vos preocupeis dizendo, veja, a preocupação, a ansiedade vai te levar a falar incredulidade, a preocupação, a ansiedade vai te levar a fazer questionamentos, porém a fé, aleluia, a confiança na palavra de Deus te faz, aleluia, afirmar, aleluia, aquilo que está na palavra. A fé, ela não declara, aleluia, preocupações, medo. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe, ela traz a existência às coisas que não existem. Jesus Cristo diz, não andeis preocupados dizendo, sabe, a preocupação está começando a mexer com o seu sentimento, com as suas emoções, com a sua mente, e você começa a dizer, como que eu vou fazer, como vai ser com as crianças, como vai ser com isso. Se você tem se comportado dessa maneira, meu querido, eu quero que você volte para Romanos 12, 2, aonde diz, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo. Sabe quando você pega aquela forminha de gelo, que tem aquelas figurinhas, talvez um moranguinho, uma bananinha, você coloca a água ali, depois de um tempo no congelador, aquela água que estava líquida, ela sai como um gelo, porém no formato daquelas figuras. Muitos crentes estão assim, sendo amoldados, se conformando com as coisas do mundo. Aí não avança, não cresce, está sempre triste, preocupado e não sabe por quê. Se você tem agido dessa maneira, meu querido, volte-se para o que Romanos 12 diz, não se conforme, não se amolde ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente, renove os seus pensamentos com aquilo que a palavra de Deus diz. E enquanto você estiver aí na sua casa, seja trabalhando, seja fazendo seus afazeres, ocupe a sua mente com aquilo que vem de Deus, ocupe a sua mente com a palavra, ocupe a sua mente com louvores, se encha daquilo que vem de Deus, que provém da palavra, porque isso será combustível, será alimento para a sua fé. Amém? Glória a Deus. Nós não somos deste mundo. Isso também nos fala sobre o comportamento, a maneira como nós nos comportamos. Muitas vezes o diabo vem com certos pratos, certas ofertas que parecem ser boas, porém nós sabemos que o fim daquilo é morte. E muitas pessoas que estão ao nosso redor, quando vê a gente vivendo uma vida de santidade, elas não entendem. Nossa, mas por que você não vai fazer isso? Por que você não faz aquilo? Olha, essa menina, essa mulher está te dando um mó mole, vai para cima.
Aí você até fala, não, eu sou crente, não, eu sou casado, que isso, ninguém vai ficar sabendo. Ou de repente, todo mundo está postando as coisas nas redes sociais, mostrando o seu corpo, e as suas amigas estão aí incentivando você a fazer o mesmo, e você, não vou fazer isso, eu sou santa, meu corpo é templo do Espírito Santo. E as pessoas começam a te dizer que você é quadrado, sabe, é melhor subir quadrado do que descer redondo. É melhor você estar, aleluia, em santidade, vivendo uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então o fato de Jesus dizer que você não é deste mundo, também diz respeito ao seu comportamento, à sua vida de santidade, às suas renúncias. Então seja santo, tenha uma vida de santidade, viva essa nova realidade. A palavra diz que nós somos santos, nós somos templo do Espírito Santo. Se de repente alguém te feriu, te entristeceu, nós não somos daqueles que nos vingamos, nós somos daqueles que nos movemos pelo amor que já está em nós. O amor de Deus foi derramado em nosso coração, e é esse amor que nos impulsiona a liberar perdão. Nós não somos vingativos, ao contrário, nós oramos por aquele que nos persegue, nós oramos pelos nossos inimigos. Esse é o estilo de vida daqueles que estão inseridos dentro do contexto do reino. E o estilo de vida, o nosso estilo de vida, gente, é fé. O justo vive pela fé. É a maneira como nós nos comportamos, é o nosso estilo de vida. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. E quando nós olhamos para Hebreus 11, nós vemos quão loucos, quão estranhos eram aqueles homens que estão escritos lá. Quando a gente olha para Abraão, um homem de 100 anos, junto com a sua mulher de 90 anos, uma mulher que nunca teve filho, eles crendo em Deus que ainda iriam ter filhos. Naturalmente falando, ninguém tinha expectativa de algo ia acontecer ali, mas eles se apegaram à promessa de Deus. E dentro desse contexto, onde não havia esperança, Sara ela engravida de Isaac. A palavra diz que ela recebeu o poder de Deus, quando ela considerou Deus fiel à sua palavra. E aquela mulher de 90 anos, que nunca teve filho, pela fé, ela engravidou. Moisés, diante do mar vermelho, ele levantou a sua vara, ele estendeu a sua vara para o mar se abriu. Josué orou, e a palavra diz que o sol parou. Eles estavam ali também diante de Jericó, rodeando aquelas muralhas. Parecia que nada ia acontecer, mas quando eles bradaram no 7º dia, as muralhas caíram. Sabe, são coisas que desafiam a lógica humana. Não faz sentido nenhum uma pessoa começar a gritar para uma muralha. Não faz sentido nenhum um homem estender o seu cajado para o mar. Pela lógica humana não faz sentido. Mas é assim que vivem aqueles que não pertencem a este mundo. É assim que vivem aqueles que pertencem, aleluia, que estão inseridos dentro do contexto do reino de Deus. Eles vivem pela fé, eles se movem pela fé, eles andam pela fé. E assim como Jesus Cristo disse acerca dos seus discípulos, Ele disse: olha, eles não são do mundo como eu também não sou. Ou seja, Jesus Cristo estava comparando os discípulos a Ele mesmo. Eu não sou deste mundo, vocês também não são. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos Ele, através dos seus ensinos, trazendo a realidade do reino de Deus. Nós vemos Jesus estabelecendo o reino, o governo de Deus aqui na terra. E quando ele olhava para o paralítico, ele olhava para o reino. Calma aí, no reino não tem isso aqui não. Ei, começa a andar, levanta-te e anda. Quando ele olhava para o cego, ele olhava para o reino. Ei, lá no reino não tem enfermidade, levanta-te, aleluia, comece a enxergar, seja curado. Quando ele olhava para aqueles poucos pães, ele já tinha dentro dele a imagem do reino. E a imagem do reino não era escassez, não era miséria, não era pobreza. A imagem do reino era: vai dar para todo mundo vai comer e ainda vai sobrar.
Era essa a vida de Jesus, era dentro desse contexto que ele vivia, meu querido. E ele trouxe isso aqui para a terra, ele estabeleceu o reino. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, você é justificado, você tem acesso a Deus, você está em paz com Deus, aleluia, você não tem nada com o diabo não pode mais te acusar, porque você está numa posição de justiça diante de Deus. Paz, você, aleluia, tem dentro de você a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além da compreensão humana. Enquanto todo mundo está preocupado, enquanto todos estão angustiados, ansiosos, você está num ambiente de paz, você está vivendo um ambiente de paz. O seu lar, a sua casa é um lar de paz, a sua família está em paz, porque você sabe, ainda que você olhe para a sua geladeira, para o seu armário e parece que não tem nada, mas você, aleluia, está em paz porque sabe que a provisão vai chegar. É como Jesus no barco, estava tudo contrário, mas ele estava em paz. Ele estava em paz, dormindo tranquilo. Você não precisa perder noites de sono, você não precisa ficar preocupado, ansioso, porque você tem dentro de você a paz que excede todo entendimento, a alegria. Enquanto está todo mundo triste, entrando em depressão, você está alegre. Você olha para a palavra e a palavra te diz que em todas essas coisas você é mais que vencedor. Oh, aleluia, você se levanta por dentro, você começa a cantar os louvores, porque você está crendo na palavra, e isso, aleluia, vai, aleluia, trazendo a realidade do reino, e a realidade do reino é alegria. E as pessoas começam a olhar, por que você é tão alegre, por que você é assim, por que você é assado? É porque eu não sou deste mundo, eu vivo em uma outra realidade. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste no poder de Deus. O poder, aleluia, que opera milagres, sinais, maravilhas. O poder de Deus que está, aleluia, disponível a nós. Sabe, falando tudo isso, que nós não somos deste mundo. Talvez alguém poderia dizer, então vocês são extraterrestres? Não, nós somos extraordinários. Nós somos sobrenaturais. Nós estamos acima do ordinário, nós estamos acima do natural. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa posição. Para concluir, eu quero lembrar juntamente com vocês, daquele filme Avatar. É um filme antigo, mas eu creio que todo mundo conhece. E o resumo do filme é o seguinte: um cara chamado Jack, um ex-veterano de guerra, ele sofreu ataques e acabou ficando numa cadeira de roda. E, de repente, levam ele até um lugar e fazem uma proposta para ele, estar indo para um outro planeta, fazer uma expedição ali, junto com aquelas pessoas. Só que acontece naquele planeta chamado Pandora, o humano não consegue, dentro do filme, da história do filme, o humano não consegue respirar. Então eles criam um corpo híbrido de humanos com os habitantes que tinham ali naquele lugar, né? Que são os naves. Um filme bem louco. Então tinha ali uns habitantes, eles se inspiraram nos habitantes e fizeram um corpo físico, e para eles poderem se movimentar. Então o que acontecia? Eles entravam dentro de uma cápsula, e através daquela cápsula, mentalmente, eles controlavam aquele corpo para poder explorar aquela terra. E é interessante que, no momento que Jack, aquele homem que dependia de uma cadeira de rodas, ele entra naquela cápsula e ele se vê andando naquele corpo, ele se vê em uma outra realidade, andando, podendo mexer as suas pernas, ele fica alegre, ele fica animado. Sabe, trazendo isso para tudo isso que eu falei essa noite, é dessa maneira que muitos cristãos estão se comportando. Durante a semana, eles estão na realidade deles, no mundinho deles, onde eles são fracassados,
onde eles são doentes, enfermos, onde eles vivem escassez. Aí quando eles chegam no domingo, eles vêm para a igreja, aí ele começa a adorar, a louvar a Deus, aquele ambiente, aquela comunhão, aquele ambiente, aquela unção começa a envolver ele, e ele começa, né, a se alegrar, ele começa a deixar toda a tristeza, aí vem a palavra, ele se anima, aí vem um mover depois da palavra, e ele começa a rir, alguns correm, mas depois que aquele movimento todo acabou, depois que o culto acabou, ele sai e volta para a realidade dele, de fracassado, destruído, se sentindo ninguém. E é interessante que no filme tem um momento que o Jack ele tem que resolver em qual mundo ele vai viver. Se é neste mundo real ou se é naquele outro mundo, no planeta Pandora. E ele resolve viver no planeta Pandora. E eu desejo do meu coração nesta noite é que você resolva de uma vez por todas em viver consciente dessa realidade que você faz parte nessa noite. Que você não seja como ele no início do filme, que entra na cápsula, tem aquela liberdade de sentir novamente suas pernas, mas depois volta para o seu mundinho de derrotado, de fracassado, de dependente, e de repente volta. Não, Deus não quer que você viva nessa, aleluia, inconstância. Deus quer que você seja constante nas verdades do reino de Deus. Deus quer que você viva o reino de Deus, aleluia, não só quando você está aqui. Ei, a banda, o louvor, não está tocando aí para você agora, não vai tocar para você amanhã, mas você pode trazer a realidade do céu aí para sua casa, você pode trazer a realidade do reino de Deus aí para o seu contexto, aí para onde você vive, para sua família. Você pode chegar diante dos seus negócios, aleluia, e dizer: os céus estão abertos sobre este lugar, aleluia, e eu vivo a realidade do reino de Deus. Eu vivo na contramão do mundo. Enquanto eles estão chorando, eu estou me alegrando. Enquanto eles estão com medo, aleluia, eu estou, aleluia, firmado no amor que lança fora todo medo. Decida hoje, de uma vez por todas, viver a realidade deste reino no qual você foi inserido. Tenha consciência. O apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, sobre o pecado: não nos consideramos mais vivos para o pecado, nós nos consideramos mortos para o pecado. Se considere morto para este mundo, se considere morto para a escassez, se considere morto, aleluia, para a enfermidade. Nos consideramos vivos para Deus. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, a vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a minha realidade, esse é o meu contexto. E quando você, amado, vive dentro dessa realidade, você traz o céu para dentro da sua casa. Porque Jesus, Ele diz assim: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Jesus estava dizendo: ei, Deus, eu quero a realidade do céu aqui. Você pode viver a realidade do céu aí na sua casa, no seu trabalho. E a realidade do céu, diante de tudo que nós estamos vivendo, é: tudo posso naquele que me fortalece. A realidade dos céus, diante de tudo que está se passando, é: nós somos mais que vencedores, nada vai nos separar do amor de Deus. Nós estamos firmados, nós não seremos abalados, nós iremos permanecer firmes, ainda que a chuva, ainda que a tempestade venha contra nós. A nossa casa, a nossa vida não está, aleluia, firmada na areia, nós estamos estabelecidos na rocha que é Cristo. Nós não seremos abalados. Como o salmista, no Salmo 46 diz, um salmo lindíssimo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é auxílio bem presente Ele é auxílio bem presente na adversidade. Portanto, nada temeremos,
ainda que a terra treme, ainda que os montes se abalem. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, lugar santo onde o Altíssimo habita. Nele habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, Ele enviará o seu socorro. As nações, os reinos se agitam, se abalam, e essa é a realidade de hoje. As nações estão abaladas, as pessoas estão se perguntando como vai ser. As nações, os reinos se abalam, mas o Senhor ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa vitória, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, é a fé nessas verdades, é isso que vai fazer de você um vencedor, é isso que vai fazer você vencer e avançar, é a sua fé, é a nossa fé que vence o mundo. Comece a adorar a Ele e a dizer: Senhor, traz os céus, traz a realidade dos céus aqui para minha casa. Aleluia. Aleluia. Talvez você está assistindo pela primeira vez, ou você já está acompanhando o nosso ministério aí pelas redes sociais há algum tempo, mas você ainda não teve essa decisão de receber a Jesus como seu suficiente Salvador. A palavra diz que para você nascer de novo, você precisa recebê-lo. E como que eu faço isso? Você precisa reconhecer que Ele é Senhor, crer com o seu coração que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, e falar com a sua boca. É o que a palavra diz. Então você crê com o seu coração e você fala com a sua boca. Ou seja, você confessa: Jesus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Então se de repente você está assim e ainda não faz parte deste reino, porque para ser inserido neste reino, como eu já disse, você precisa nascer de novo. Então feche os seus olhos e repita assim comigo: muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela morte de Jesus na cruz. Muito obrigado porque hoje eu posso ser salvo. Eu reconheço os meus pecados, me arrependo de todos eles, e eu recebo a Jesus, reconhecendo que Ele é meu Senhor, reconhecendo que Ele é meu Salvador. Obrigado, Pai, porque neste momento eu estou sendo feito uma nova criatura. Eu estou, aleluia, entrando, sendo inserido neste contexto de reino. Eu estou sendo transportado do império das trevas para viver no reino de Deus. Obrigado. É simples, é apenas isso. Se você crer com o seu coração e falar isso com a sua boca, está resolvido. Talvez você se distanciou. Não perca a oportunidade de voltar para a realidade deste reino. O Pai continua te amando, te esperando. Essa é a sua oportunidade. Caso você esteja com alguma enfermidade, eu quero pedir que você coloque a mão sobre você mesmo. Talvez na parte onde está a sua enfermidade, nós iremos orar agora, trazendo a realidade do reino, trazendo a realidade dos céus para a sua vida neste momento. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus nós declaramos cura. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Essa é a nossa realidade. Cura já está disponível. O preço já foi pago. Em nome de Jesus, toda enfermidade nós repreendemos. Satanás, espírito de enfermidade, nós te repreendemos no nome de Jesus e dizemos: larga o corpo dessa pessoa, larga a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Obrigado, Senhor, porque está feito. Obrigado, porque já nos pertence. Aleluia. Nós agradecemos por você ter estado aí conosco. E eu creio que você foi ricamente edificado nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, querido. Eu creio que você foi edificado. Se você durante essa ministração lembrou de alguém que pode ser alcançado por essa palavra, encaminhe para ela o link para que ela possa ser edificada também, assim como você foi. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Como você bem sabe, o nosso próximo culto será domingo. O culto que nós iremos transmitir, que irá acontecer ao vivo e você poderá participar, será o culto de domingo às 10 horas da manhã. E esse link ficará disponível. Eu encaminharei novamente para você às 18h30. Então fique tranquilo que você vai poder prestar o seu culto no domingo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que se você está na sua casa, com os da sua casa, você pode abraçar. Então fique de pé, dê um abraço na pessoa que está aí junto com você. Sinta-se abraçado por nós amamos vocês. Fiquem na paz, querido.